antecipadamente para alguma gafe que eu possa cometer aí no decorrer dessa transmissão, tá? Então, esse termo, contabilidade tridimensional, tá? É uma invenção minha, tá? Por uma coisa que não é, digamos, novidade, tá? Não é novidade, mas, ao mesmo tempo, ela é uma situação em que muitas pessoas, muitos contadores, muitas empresas, às vezes, não têm claramente esta visão da contabilidade como uma contabilidade tridimensional. Tá? Então, no decorrer dessa transmissão, quero abordar esse assunto e mostrar como pode se enxergar resultados de diversas formas, tá? Dentro de uma contabilidade, não somente daquela forma tradicional que a gente vinha acostumado durante o tempo, né? Em função da tecnologia que nos permite isso, tá? De poder ver o resultado de várias perspectivas, de vários ângulos, certo? Então, deixa eu começar a transmitir aqui. Ok. Vocês estão conseguindo enxergar a minha tela aqui do PowerPoint? Sim. Tá bom, ótimo. Então, voltando então ao assunto, tá? Da contabilidade tridimensional. Primeiramente, vamos olhar aqui como a coisa funcionava, tá? Olhando os resultados por filial, numa visão unidimensional, mais tradicional, tá? Eu tentei resumir aqui, tá? Então, nós teríamos um plano de contas, certo? Que mostraria aqui o resultado por filial, como eu estou sugerindo aqui. Teríamos uma conta de vendas, e dentro dessa conta de vendas, nós teríamos uma subconta de departamentos de moda masculina, e ali venda à vista, venda a prazo, depois departamento de moda feminina, a venda à vista, a venda a prazo, depois entraríamos na parte dos custos, depois nas despesas e assim sucessivamente. Tá? Depois eu entro na filial 2 e repito tudo novamente. Tá? Veja que eu vou ter essa conta de vendas à vista em cada um dos departamentos e em cada uma das filiais, certo? Isso para o administrador poder enxergar o seu resultado de forma separada, certo? Mas aqui é uma visão que eu consigo enxergar por filial. Se eu precisar saber quanto foi o total das minhas vendas, eu não tenho esse total geral aqui, eu tenho o total das minhas vendas aqui, ó. Aqui está mostrando o total das minhas vendas da filial 1 e aqui o da filial 2. Mas quanto que deu tudo? Não tem, certo? Vamos entrar numa outra visão. Olhando os resultados por filial, numa segunda visão, em que a gente pode enxergar da mesma forma, só que eu tenho a venda como uma conta totalizadora e aqui tem o departamento como uma conta analítica. Aqui no primeiro, o departamento é uma sintética e a conta analítica está aqui, certo? Olhando para uma outra forma, agora, olhando os resultados por departamento, tá? Ou seja, o administrador disse, não, eu quero ver quanto que cada um dos meus departamentos está me gerando de resultado, ainda na contabilidade unidimensional. Então, eu teria que abrir meu plano de contas, departamento de moda masculina, e aí eu vou lá, vendas à vista, na filial 1, na filial 2, depois venda a prazo, na filial 1, na filial 2, repito tudo novamente na moda feminina, venda à vista, na filial 1, na filial 2. Ainda poderia mudar essa mesma visão aqui, né? E agora eu tenho os resultados olhando numa visão tridimensional. Na visão tridimensional, eu não vou ter uma conta somente para cada... não vou ter uma conta para cada filial, uma conta para cada centro de custo. Eu tenho uma única conta de venda aqui, ó, venda à vista, venda a prazo. Pronto. Poderia ter só uma conta de venda, se fosse o caso também, certo? Depois, custos, a mesma coisa, e despesas, a mesma coisa. Eu tenho uma única conta.
Nesse modelo de visão tridimensional, a filial e o centro de custo é informado em cada lançamento contábil. Os relatórios são gerados e totalizados em tempo real, permitindo que se faça filtros, escolhendo a combinação desejada para o resultado. Isso facilita a classificação, evitando erros na escolha da conta contábil, né? Facilita também na memorização da conta contábil, que é única para as diversas filiais ou centros de custos. Ok? Então, dentro dessa visão tridimensional, na hora que eu vou tirar os meus relatórios, eu tenho os filtros para mostrar o resultado geral da empresa. Por exemplo, filtro de filial, eu não seleciono nenhuma, centro de custo, não seleciono nenhum. Nesse exemplo, o sistema vai mostrar o resultado geral da empresa, porque nenhuma filial foi filtrada e nenhum centro de custo, ou departamento, né, no caso, foi filtrado. Então, eu consigo enxergar o resultado como um todo, nessa visão aqui, usando a contabilidade tridimensional. Aqui temos um outro filtro que mostra o resultado por filial e por centro de custo. Exemplo 1, mostra o resultado específico do departamento masculino, especificamente da filial 1. Então, eu faço um filtro de filial 1 e um filtro de centro de custo para o departamento de moda masculino, e vou ter aquele resultado. Ou, um exemplo 2, certo? Faço um filtro de filial todas e um filtro de centro de custo, departamento de moda feminina. Aqui eu vou ter o resultado do departamento da moda feminina independente das filiais, ou seja, como um todo, todas as filiais separadas, né? Aqui estou falando sobre o resultado com rateio por cento de custos, ou filiais, uma visão unidimensional. Antes disso, eu quero mostrar essa questão aqui dentro do Contábil Milênio, para vocês terem uma visão melhor do que eu estava falando, tá? Vocês estão vendo aqui o Contábil Milênio, tá? Então, quando eu vou tirar um relatório, por exemplo, um balancete normal, eu seleciono o grupo de visão que eu quero, seria a conta de resultado, e eu posso selecionar um departamento só um departamento, um centro de custo, ou só uma filial, ou todas. No caso de todas, estou vendo aqui um resultado geral. Se eu filtrar só um centro de custo, eu vejo só aquele centro de custo. Se eu filiar só uma filial, vou ver só a filial que eu quero ver. É uma forma de ver, no meu balancete normal. Tá? Outra forma de ver seria através dos comparativos. Por exemplo, eu tenho um comparativo por filial. E aí, nós podemos... Pessoal, vocês estão conseguindo enxergar a tela com clareza? Sim? Sim. Certo. Também, se quiserem interagir, até aqui estão entendendo a linha que o Edson está trazendo, quem já trabalha com esse tipo de visão, podem ficar à vontade aí para a gente ir trocando essa ideia, bem no formato de bate-papo mesmo. Então, vamos olhar aqui um balancete comparativo por filial. Aqui o sistema me permite eu escolher as filiais que eu quero comparar, ou todas, né? Vamos supor que eu quero comparar todas elas. Agora você observa o seguinte, ó, tem uma conta de venda na filial 1, na filial 2, na filial 3, na filial 4 e o total, certo? Tem uma única conta de venda. Como eu consegui separar isso aqui? Porque nesse exemplo da contabilidade tridimensional, tanto a filial quanto o centro de custo não é uma conta diferenciada na contabilidade, e sim uma classificação do meu lançamento. Lá, na hora de fazer o lançamento contábil, eu informo a qual filial aquele lançamento pertence e a qual centro de custo ele pertence. Certo? E aí, quando eu monto meu balancete em tempo real, ele monta conforme a combinação que eu achar que eu preciso ver o meu resultado. Vamos olhar um aqui para o centro de custo.
Aqui eu posso também, da mesma forma, eu posso escolher múltiplos centros de custo para fazer a comparação. E ele vai me dar um comparativo. Então, eu tenho aqui a conta de venda no centro de custo 1, no 2, no 3, no 4, no 5, comparando. Tá? Eu ainda poderia ver tudo isso quase que da mesma forma que eu viria se eu tivesse as contas tudo separada, que seria um comparativo por filial e centro de custo, que é esse aqui, ó, tá? Vou botar aqui a conta. E aí ele mostraria parecido com aquilo que a gente teria na contabilidade unidimensional. Eu tenho a conta de venda, daí eu tenho a venda aqui, venda, e aqui, ó, coluna mostrando filial 1 com centro de custo 1, filial 1 com centro de custo 2, filial 1 com centro de custo 3, 1 com centro de custo 4, depois filial 2, e assim vai indo sucessivamente, certo? Olha que é esse balancete aqui, muito complicado isso. Imagina se isso aqui, ó, pode ver que a conta contábil é a mesma, ó, certo? No meu caso, né? Se nós tivéssemos uma contabilidade mais convencional, eu teria uma conta para cada uma dessa combinação aqui, filial 1, centro de custo 1, filial 2, e todas essas combinações, para cada uma dessa combinação eu teria uma conta de venda. E aí teria que ter várias contas totalizadoras, seria uma coisa bastante complicada, né? O nosso sistema, então, permite fazer esse tipo de informação. Outro mecanismo bem legal que acontece com a contabilidade tridimensional são a questão dos rateios por centro de custo, ou rateios por filial. Na visão unidimensional, os lançamentos precisam ser rateados entre cada filial e centro de custo na hora dos lançamentos. Tá? São lançados diversas vezes com os respectivos valores rateados. Eu citei um exemplo aqui, uma conta de energia elétrica da matriz, que vem uma conta única e atende tanto o departamento masculino, que corresponde a mais ou menos 40%, como o departamento feminino, que corresponderia a mais ou menos 60%. Neste caso, o valor da conta de R$100 será necessário lançar R$40 no departamento masculino, na conta de venda lá do departamento masculino, ou despesa, desculpa, né? E R$70 no departamento feminino. Quanto foi a conta total de energia vista no balancete? Não dá para ver, precisa ser somado, pois estão em contas distintas, certo? É nisso que eu me refiro. O resultado com rateio por cento de custo na visão tridimensional. O rateio de forma automática pré-definido. Então, cria-se uma tabela de rateio e configura-se na conta única de despesa de energia que 40% dos valores serão para o departamento de moda masculina e 60% dos valores para a moda feminina. O lançamento, neste caso, ele é feito uma única vez, na conta única de despesa, né? Valor integral de R$100. Como os relatórios são processados em tempo real, ao processar a conta de despesa de energia, é verificado o vínculo com a tabela de rateio e o valor do lançamento a ser processado não será aquele valor integral lançado, mas o valor integral calculado pelo rateio. No caso, 100% se eu escolher filtro nenhum, 40% se eu escolher moda masculina ou 60% se eu escolher moda feminina, conforme o filtro que foi aplicado para o rateio. Então, veja que na contabilidade tridimensional, eu faço o meu lançamento integral, normal, sem me preocupar com nada. Eu só tinha que ter configurado isso. Ó, a minha área de vendas, 40% é masculino e 70% feminino. Então, eu quero que a minha conta de energia sofra esse rateio, certo? Mas não quero ter que estar calculando coisa nenhuma. Eu lanço lá simplesmente R$100 na conta de despesa de energia e o sistema se vira.
se vira com aquela informação que a gente deu. Isso num rateio pré-definido. Por que pré-definido? Porque eu já disse que toda a conta de despesa de energia, lá na conta, eu já configurei ela para que cada lançamento que ela receba, ela processe dessa forma. Mas mantenha o lançamento integral, normal, sem nada. Porque na hora que o sistema processa o balancete, processa qualquer um relatório, ele vai, então, encontrar o valor de R$100, ver que existe esse vínculo com um rateio, verifica que ele está processando o centro de custo 1, dando aquela informação do centro de custo 1, então ele diz, o centro de custo 1 é 40%. Calcula 40% e, em vez de considerar como R$100 aquele lançamento, ele vai considerar como 40. Em tempo online, entendeu? Sem precisar mexer, gravar, mudar nada. É só em tempo real, tá? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Acho que a Sinara tinha levantado a mão, não sei se eu vi certo ali. Então, vamos seguindo. Vamos seguindo. Eu ainda posso, certo, ter um rateio por cento de custo de forma não pré-definido. Ele continua sendo automático, eu continuo lançando o valor integral, só que eu posso fazer o rateio no momento em que eu estou lançando. Acontece algum tipo de despesa que, eventualmente, precisa ser rateada, mas que não se conhece esse rateio previamente. A gente sabe depois, né? Ali na hora do lançamento. E, inclusive, pode haver, na mesma conta de despesa, alguns lançamentos que eu quero ratear de uma forma e outra de outra. Então, não vou pré-definir naquela conta um rateio único. Eu crio o rateio na hora que eu estou lançando. Então, nesse caso, eu tenho que, na hora que eu estou lançando, abre uma tela, certo? Eu digo que aquela conta vai sofrer um rateio não pré-definido, né? E na hora que eu estou fazendo o lançamento, ele abre e me diz, desse lançamento aqui de R$100, quanto vai para o centro de custo, quanto vai para o centro de custo 2, ou quanto vai para a filial 1 ou para a filial 2, eu informo os percentuais de rateio nesse momento. Ele grava esse vínculo, continua gravando um único lançamento, eu não preciso fazer cálculo e ratear vários lançamentos em diversas contas, continuo lançando de uma única forma, certo? Apenas informo os percentuais que eu quero de distribuição desses valores para os devidos centros de custo ou filiais, ele grava esse vínculo e, da mesma forma que eu falei no pré-definido, na hora de processar, ele pega esse valor desse lançamento, verifica qual é o filtro que foi aplicado, a combinação do filtro, verifica qual foi o percentual que foi definido lá no lançamento e pega o valor do lançamento como se fosse aquele valor rateado para processar o relatório e me dar a informação dessa forma. Então, eu acho muito legal isso, porque tu consegue ter muita flexibilidade em termos de rateio e em termos de visão de resultado da tua contabilidade, tá? E ainda eu posso, obviamente, ver esses resultados por filial na visão tridimensional, comparativamente, conforme eu mostrei para vocês ali dentro do Contábil Milênio, consigo ver lá um comparativo, desculpa, aqui por filial, né? Escolho as filiais que eu quero comparar, escolho primeiro o grupo que eu quero ver, escolho as filiais, e consigo enxergar, conforme eu expliquei para vocês antes, né, esses resultados comparativamente, tá? Sem precisar ter várias contas. Veja que a conta de vendas aqui, ó, a 268, ela tanto para filial 1, filial 2, filial 3, filial 4, é a mesma venda e os valores estão distribuídos aqui conforme a gente fez o lançamento.
Isso tudo acontece porque lá na hora que a gente vai fazer o lançamento contábil, dentro do Contábil Milênio, eu vou informar a conta débito, a conta crédito, e eu vou informar qual é a filial e qual é o centro de custo. E ainda tem mais uma possibilidade, que eu nem estou abordando aqui, que é de unidade de negócio. Ora, e ainda posso informar se eu vou fazer um rateio fixo ou variável. O fixo é aquele rateio que está vinculado àquela configuração da conta, conforme eu expliquei na conta de energia, que eu fui lá e já pré-defini um rateio lá, de 40% para um, 40% para o outro, né? Ou variável, que ele vai variar de acordo com a minha necessidade. Quando eu digo que é variável, vai abrir uma tela aqui e eu vou escolher como é que eu quero distribuir esses percentuais. Mas o campo do valor do lançamento é único, o campo da conta contábil de débito da despesa é única. E essa questão do rateio, ela é feita em tempo real de processamento, tá? Para que eu consiga ter diversas visões, diversas perspectivas do meu resultado na minha contabilidade. Não sei se fiquei claro até aqui. O Rodrigo... Alguém gostaria de... Pode falar, Rodrigo. Não, só coloquei errado ali, mas consegui compreender sim. Ah, tá. Ok. Vamos lá, vamos continuar. Então, aqui eu mostro o comparativo na visão tridimensional por filial e por departamento, né? Exatamente como eu estava explicando lá. Agora, o que eu vou fazer se o meu plano de contas é unidimensional e eu quero alterar? O que acontece? Vocês podem me perguntar, tá bom, mas eu venho fazendo a minha contabilidade lá dentro do Contábil Milênio ou de outro sistema, né? E eu preciso... Gostei dessa ideia de resumir mais o meu plano de contas, de transformar a minha visão da minha contabilidade de forma tridimensional, mostrando para o meu cliente um resultado da maneira que ele quer ver. Como a gente poderia fazer isso, tá? Então, a boa notícia é que no sistema Contábil Milênio, você pode migrar do plano dimensional para o plano tridimensional de forma relativamente fácil, tá? Existem diversas ferramentas dentro do nosso sistema que permite você criar um plano novo de contas, associa o plano antigo ao plano novo e manda ele migrar todos os lançamentos de uma forma para outra. Então, eu tinha a minha conta de vendas, que estava espalhada em diversos departamentos, eu crio um outro plano de contas, que eu tenho uma única conta de vendas, né? Só que estão separadas em diversos centros de custo, faço a associação e ele joga esse resultado para lá. É uma forma. Outra forma é, manualmente, eu posso fazer um filtro de todo o lançamento daquela conta e dizer, eu quero todos os lançamentos que estavam na conta X vão passar para a conta Y. Tá? Isso pode ocorrer quando eu não quero migrar o meu plano de contas, eu quero simplesmente abrir mais ele, criando essas contas únicas e fazer a migração dos lançamentos. Tá? Tem ferramentas dentro do nosso sistema que permite fazer esse processo de uma forma bem tranquila. Dá um pouquinho de trabalho, mas é bem legal de fazer. O que fazer se eu não quero alterar o meu plano de conta e quero ver os resultados tridimensionais, tá? Aí é outro caso, tá? Ainda mesmo que eu tenha aquela contabilidade unidimensional que eu mostrei lá no início, onde eu tenho diversas contas da conta de vendas, despesas, né? Separada em todos os centros de custos, todos os filiais, eu quero manter assim, por alguma razão, o meu cliente gosta de ver desse jeito, mas ele também quer ver os resultados totalizados. Então, aí dentro do nosso sistema, lá no Contábil Milênio, eu posso criar, tá? São relatórios que a gente chama, posso criar relatórios que me permitem fazer o vínculo
desse relatório com as diversas contas, de forma a totalizar essas contas, né? E mostrar esse resultado totalizado. Isso só tem uma dificuldade, né? Que seria porque, nesse caso, a gente precisa pensar em todas as combinações de resultado, de visão que eu quero ver, que, se tiver muitas filiais e muitos centros de custo, podem ser muitas as combinações, e para cada uma dessas combinações eu tenho que criar um relatório específico para isso e fazer todos os vínculos das contas, certo? Para cada um desses relatórios, e isso daria bastante trabalho, mas é possível ser feito, tá? Isso é a boa notícia, tá bom? Bom, gente, sobre a contabilidade tridimensional, é isso que eu queria falar para vocês. Um assunto, como eu disse, não é nenhuma novidade, mas que muitas vezes... Deixa eu só voltar aqui minha apresentação, tá? Não é nenhuma novidade, tá? Mas que muitas vezes o pessoal ainda não se dá conta desse recurso, de como a gente consegue ver os resultados de diversas formas, se a gente tiver um plano de contas bem estruturado, de uma forma mais resumida, mais sucinta, e, ao mesmo tempo, mostrando o resultado com mais visão, com mais perspectiva do que a gente teria se tivesse aquele plano de contas todo elaborado, todo separado em filiais, centro de cursos, unidade de negócio, né? E ainda assim teria aquele problema todo de rateio de lançamento, que muitas vezes o cara pega um lançamento, isso aqui é tanto por cento para X, tanto por cento para Y, divide, calcula, pode calcular errado, e depois, se ele quiser mudar esses percentuais, não pode também, porque daí os lançamentos já estão tudo despedaçados. E na contabilidade tridimensional, eu posso simplesmente, a qualquer momento, tá? Eu vou lá e mudo a minha tabela de rateio, digo, não quero mais que 40% vá para esse centro de curso. A gente ampliou aquele departamento e agora ele está ocupando 45% e o outro 55% e não mais 60%. Tipo isso, entendeu? Basta eu simplesmente entrar na minha tabela de configuração pré-definida desse rateio, alterar ela, que todos os relatórios instantaneamente vão mostrar de forma diferente daquilo que estava mostrando antes, tá? É uma facilidade que eu acho assim muito legal, tá? E nem todos os sistemas têm, mas que às vezes tem e as pessoas nem sabem que tem ou nem conhecem todo o potencial dessa ferramenta que eu chamo de contabilidade tridimensional. Então, gente, eu fico aí pronto para algumas dúvidas que o pessoal tenha. Podem abrir os seus microfones, vamos dar uma interagida, se for o caso, tá? E lembrando que no nosso site, tá, a gente tem uma versão demonstrativa do sistema, e nessa versão demonstrativa tem algumas empresas já pré-cadastradas lá, com alguns lançamentos que o cara pode testar e olhar, e inclusive, mostra como é que já tem alguns lançamentos separados por filial, centro de custo, para poder mostrar essa situação que eu estou colocando aqui, tá? Ainda falando um pouco sobre comparativo, que eu achei legal de falar, tá? O nosso sistema também não é tão parte da contabilidade tridimensional, mas ele também permite eu ter lançamentos reais e previstos, tá? Que são os lançamentos quando a empresa tem orçamento, por exemplo, tá? Eu tenho uma empresa que gosta de fazer o orçamento para o ano seguinte, tá? Eu entro numa situação de gerar os lançamentos, eu posso pegar o meu balancete lá do ano anterior e dizer, me gera automaticamente uma previsão para o ano seguinte e me bota, sei lá, nesses resultados, me bota 10% acima. Então, ele vai gerar uma série de lançamentos que a gente chama de lançamentos previstos, né, dentro da contabilidade, e depois eu posso ter comparativo do previsto com o realizados, porque eu gero esses lançamentos, eu posso alterar, bom, aqui eu previ 10% para venda, 20% para despesa, e, enfim, e depois ele vai me permitir que eu consiga
fazer relatórios mostrando o que estava previsto em relação ao que está realizado efetivamente e mostrando o saldo que eu tenho para ir fazendo o acompanhamento do previsto versus realizado, tá? É uma outra ferramenta que é bem interessante em termos de resultado dentro do nosso sistema de contabilidade. E também, ainda, falando de comparação, eu não fico limitado a comparar filial, centro de custo, unidade de negócio. Eu ainda posso ter um grupo de empresas, tá? E tirar relatórios comparativos de empresas, tá? Então, me mostrando o resultado das diversas empresas comparativamente, tá? E inclusive, o balancete consolidado dessas empresas. Outro recurso que tem bastante interessante. Então, gente, quiserem tirar alguma dúvida, estou à disposição de vocês. Pessoal, todo mundo aqui é cliente da DataSempro ou tem alguém que não é cliente? A gente está com 27 participantes hoje. Alô? Oi, eu tinha perdido o áudio. Alguém falou alguma coisa? Não. Tudo certo. Desculpa. Então tá, pessoal, eu quero agradecer a participação de todos, apesar da gente ter tido esse contratempo aí de mudar a plataforma, né, onde seria transmitida de última hora, mas eu espero que tenham gostado. A gente vai disponibilizar depois essa gravação para vocês poderem assistir em outros momentos, né, e caso tenham alguma dúvida também, podem voltar a entrar em contato. Eu tenho uma dúvida, Jô. Eu gostaria que tu esclarecesse para o pessoal se os próximos webinários que vão ter, eles vão acontecer nesse mesmo link, em outros links, como é que ficou? É o mesmo que foi enviado antes? Como é que ficou? Não, pessoal, na verdade, cada webinar a gente vai mandar para vocês um e-mail, né, com o link de acesso, tá? Então, vocês vão receber o próximo webinar, já deixo o convite, o próximo webinar é na próxima terça-feira, dia 19, com a Marla Murilo e com a Grace, que a Marla Murilo é especialista, né, em consultoria fiscal, ela inclusive tem também uma empresa que é o Time Tributário, onde ela realiza cursos nessa área, e a Grace Gomes é a nossa especialista do suporte técnico na área fiscal, e as duas vão estar aí falando sobre as mudanças no EFD Reinf. Vai ser um bate-papo bem legal, então a gente espera vocês lá. E também aproveitem que esse mês nós estamos com, além da programação de conteúdos especiais, nós também estamos com algumas promoções para migração dos sistemas para a nuvem, DataSempro. Quem ainda não conhece a nossa plataforma em nuvem, também a gente deixa o convite aí para entrarem em contato conosco, com os nossos consultores ali, pode ser através do WhatsApp mesmo, e conhecerem, né, essa solução em nuvem, que está cada vez ganhando mais performance, cada vez sendo mais otimizada para oferecer desempenho para vocês e agilidade na rotina do escritório. E a gente também está com algumas outras condições especiais nesse mês, e eu convido vocês a entrarem em contato aí com o nosso time de consultores para ficar por dentro do que está acontecendo aqui. Tá bom? Então, um ótimo restinho de semana a todos e agradeço a atenção de todos novamente. Muito obrigado também, agradeço a presença e a atenção de todos e desejo um bom fim de semana para todos. Abraço. Até mais.